Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, né? Porque quando nós alcançamos a misericórdia do Senhor e as misericórdias dele dura para sempre, né? E se renovam todas as manhãs, porque grande é a tua fidelidade, nós sempre estaremos bem, né? Porque nós temos essa confiança na misericórdia do Senhor, né? Mas para tanto, nós temos que refletirmos sobre a seguinte questão. Para alcançarmos as misericórdias do Senhor Jesus, nós temos que praticar essa misericórdia para com o nosso próximo, né? As misericórdias dele não é automática, não é instantânea, né? Ela precisa da nossa parte, né? Precisa do nosso trabalhar em relação à questão de termos misericórdia do nosso próximo, para que desta forma alcancemos também a misericórdia dele. É assim como o perdão, que é tão difícil liberar, mas com a ajuda dele nós liberamos sim, né? Não é instantâneo, mas com a ajuda dele nós liberamos o perdão. Porém, para que nós alcancemos o perdão do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa inveja, né? Então, para que nós alcançamos esse perdão pelos nossos pecados, né? Nós temos também que perdoar. Então, esse é um trabalho dele no nosso coração. A decisão vem da nossa mente, mas o trabalhar é no coração. A partir do momento que nós tomamos essa decisão sincera, e aí sim Deus começa a trabalhar no nosso coração. Amém? Então reflita, porque muitas vezes a gente só pede para Deus ter misericórdia, mas a gente não pratica a misericórdia, porque a palavra de Deus ela deve ser praticada. E são nessas questões que nós devemos praticar. Liberar o perdão, liberar a misericórdia, o amor, a justiça, a compaixão, a longanimidade, enfim, liberar os frutos para que nós tenhamos acesso ao Senhor Jesus, né? Mesmo que não queiramos, mas a partir do momento que você decide na tua mente e decide a praticar, Deus então vai trabalhando no seu coração e transformando. É claro que não é uma mágica, não é instantâneo, não é momentâneo, não é automático, muito menos mecânico. É um processo de caminhar, neste caminhar com o Senhor Jesus. Amém? Então, para quem não me conhece, eu sou a Maria Elza, né? Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor Jesus, porque eu não tenho capacidade de proferir, nem de proclamar a palavra dele, que é pura, que é santa, né? Mas ele capacita aqueles que se colocam à disposição, né? E pela misericórdia dele, ele me concedeu essa graça. Haja vista que somente o Espírito Santo nos dá o entendimento da palavra, só ele. Então é ele que me capacita para estar aqui, porque capacidade eu não tenho. Bom, hoje eu vou falar e vou ler, né, a palavra que está em 2 Crônicas, do versículo 20. Do capítulo 20, do versículo 12 ao 15. Tá? Então vamos refletir sobre essa palavra que fala que nós não guerreamos, nós não temos condições de guerrear as nossas guerras espirituais, né? Que é sobrenatural, acontece na dimensão espiritual. E nós não temos acesso a essa dimensão espiritual, enquanto carne, enquanto ser humano, né? Então é Deus, o nosso Pai Celestial, que guerreia essas guerras, né? Que guerreia essas nossas guerras espirituais. Nosso Pai Celestial, que nos protege e nos defende. E precisamos estarmos armados com a armadura de Deus, como está em Efésios do capítulo 10. Então nós precisamos praticar a armadura, né? Usar, na verdade, e praticar de acordo com aquelas armaduras que o Senhor nos dá, para nós termos acesso também a essa dimensão espiritual e não ficar apenas no plano, na planície, porque nós somente lutamos no altar, e o altar é um nível maior, e o altar significa a dimensão espiritual. Amém? Então vamos à palavra. Capítulo 20, versículo do 12 ao 15 de 2 Crônicas. Ah, Deus nosso, porventura tu não os julgará? Porque em nós não há força contra uma multidão tão grande que vem contra nós. E não sabemos o que faremos.
Porém, voltamos nossos olhos para ti. E todo Judá estava de pé diante do Senhor com as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Ali estava Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Sobre ele veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse: ouve todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a guerra não é vossa, senão de Deus. Amém? Então esta é a palavra. Josafá era um rei que estava ali ameaçado e de fato vinha, né? Como está escrito lá no início do capítulo. Passadas essas coisas, aconteceu que os filhos de Moabe e de Amon, e com eles alguns outros de Edom, vieram contra Josafá a guerra, né? Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar, de Edom, e eis que já estão em Azamon, Tamar, que é em Gedi. Então ele temeu, e Josafá humilhou seu rosto para consultar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então, nessa perspectiva dessa guerra, que viu uma grande multidão contra o rei Josafá, a primeira atitude que ele teve foi o quê? Foi se humilhar diante do Senhor. Foi se humilhar. E questionar mesmo, e falar: meu Deus, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É como ele diz: tu não és o Deus que julgará, porque em nós não há força. Então, quer dizer, ele primeiramente se humilhou, porque nós não temos condições de guerrear essas guerras, porque ela não é carnal, ela é espiritual. Porque é Deus que convence, é o Espírito Santo que convence o ser humano. Ele entra na mente e convence, e é um convencimento eterno que não volta atrás. Nós podemos até conseguir convencer, entre aspas, no diálogo, na conversa, nas opiniões, nas conjecturas, mas é momentânea esse convencimento. Né? Você convenceu o seu marido que ele está errado em uma determinada situação, te traindo ou fazendo coisas que não são de Deus ou de acordo com a palavra dele, você vai convencê-lo com os teus argumentos, com o teu charme ou com a tua feminilidade, mas vai ser apenas momentânea. Você tem que se humilhar diante de Deus para que Deus fale com ele e o Espírito Santo o convença. Aí sim vai ter um resultado não transitório, mas um resultado sólido, consistente, real e eterno. Porque o que Deus faz é eterno. Então, Josafá se humilhou, né? Ajoelhou, abriu um jejum e ali se derramou aos pés do Senhor, pedindo ajuda. Então nós temos que pedir a ajuda do Senhor, porque nós não temos a menor condição de nada, de absolutamente nada. Muitas vezes a gente pensa que tem condição, porque tem um certo conhecimento da palavra de Deus, ou muitas vezes um certo conhecimento acadêmico, ou teve uma vida de luta, que sempre lutou com a força do braço, e acha que aquilo lá vai dar continuidade, mesmo você tendo conhecimento da palavra. Não vai ter. Você tem que abandonar esse velho eu e passar para o mundo espiritual, que é o reino de Deus, que consiste em quê? Consiste na dependência dele. Ele é o nosso rei, o nosso Pai celestial. Então nós temos que cultivar essa dependência e esperar nele. E não significa que você vai esperar sentada. Não, você vai caminhar com ele. Significa caminhar com ele. Esperar no Senhor é caminhar com ele, dependendo dele, colocando aos pés dele as suas petições, as suas amarguras, os seus ressentimentos, as suas dores, as suas necessidades. E Deus atende se de fato for uma entrega e também com sinceridade. Mas a partir do momento que você entrega, você tem que parar de lutar com a força do braço e esperar nele, indo caminhar com ele. E não querer burlar situações, burlar a lei dele, ou criar situações para convencimento carnal.
Não, uma vez que você entregou para o Senhor, pode ter certeza que Ele já estará agindo. E a confiança em ver o resultado é fundamental, para que de fato você veja o resultado. Senão você atrapalha o processo de Deus com seu querer ser Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo na medida que cremos, e a partir do momento que temos, nós nos transformamos e seremos sim uma inspiração para que o outro também se transforme. Mas a diferença não vem do outro, vem de nós mesmos, para que haja ali uma transformação. Não adianta nós querermos que o outro mude, sendo que nós não mudamos. Nós não somos o testemunho do Senhor. Então, a nossa luta é individual, porque a salvação é individual. Nós temos que lutar pela nossa salvação, pela nossa transformação, pelo nosso testemunho do Senhor enquanto estamos aqui na terra. Amém? Então, reflitam sobre essa palavra. Reflita que essa guerra não é nossa. Essa guerra é do Senhor Jesus. Nós não temos que pelejar. Pelejar, que eu digo, é fazendo as coisas na força do braço, querendo agir. Eu não estou vendo resultado, então eu vou fazer do meu jeito. Não faça isso. Você vai atrapalhar o processo de Deus. E aí Deus vai falar, bom, já que você quer resolver, você resolva. E aí vai ser uma catástrofe, porque você não vai ver resultado nenhum. Você pode até ver resultados momentâneos, transitórios, mas não eternos, que vai fazer com que de fato haja uma mudança. Amém? Então nós não temos que pelejar. Ele fala, ore apenas. Ore e haja. Haja como? Não na força do braço, mas como testemunho do Senhor, sendo uma inspiração para o seu próximo, seja para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu marido, enfim, para quem quer que seja, para que ele veja, para que o outro possa ver uma inspiração em nós, através da liberação dos frutos e dessa prática diária, que não é fácil, que só acontece com a dependência de Deus, e só quem depende de Deus é quem conhece a palavra dele e conhece ele. Porque o outro não tem esse conhecimento, ou então ele também não vai depender dele mesmo, da força e dos conhecimentos que ele tem. Então por isso que nós somos o sal da terra e fazemos ali a diferença, e faremos também a diferença em qualquer relacionamento. Por isso somos o sal da terra, a luz do mundo, uma vez que nós conhecemos a luz, que é o Senhor Jesus. Amém? Então eu deixo aqui esta palavra para refletirmos, nós todos refletirmos sobre ela. E através dessa reflexão, nos enxergarmos em determinadas situações e praticar. É a reflexão, ação, ação, reflexão. Amém? Então eu deixo aqui esta palavra e me despeço. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo encontro.